Explica tudo bem por aí? Eu espero que sim. E vamos iniciar um estudo geral de temas, espero que gostem. Eu sou a voluntária Jéssica Alves e vamos dar uma olhada, né, no que será cobrado de vocês no quesito temas no Enem. Primeiramente, precisamos discutir sobre a necessidade de não estudarmos apenas a estrutura de redação, né, mas também os temas. Um ponto que deve ficar claro, que eu sempre procuro passar para vocês, é que o objetivo principal do Explica e o meu objetivo pessoal também é que vocês, alunos talentosos, escrevam uma boa redação independente do tema. Então, não estamos presos a acertar o tema da redação ou fazer com que vocês escrevam mais de um núcleo temático do que o outro. Então, aqui a gente vai fazer um estudo de tema geral, mas não vai ser uma aula onde eu estarei listando os possíveis temas, até porque um bom aluno de redação escreve independente do tema que lhe for passado. Beleza? Então, e não precisamos achar que esse medo é só seu, tá? Vários estudantes relatam para a gente sua dificuldade de toda a produção de texto ao iniciar. Então, já unindo o útil ao agradável, vou dar algumas dicas para vocês como iniciarem uma redação, independente do tema que for passado, beleza? Para isso, a gente vai utilizar algumas técnicas e vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é de sempre ter uma frase na manga para iniciar a redação. Ter algumas frases é uma ótima alternativa para iniciar a redação, independente do tema, ok? Em alguns casos, os alunos já sabem quais argumentos utilizar, mas se deparam com uma dificuldade de inspiração e acabam não conseguindo escrever a primeira frase da redação. E muitos de vocês vão se identificar com esse ponto, porque eu mesma, quando escrevia a redação, tinha muita dificuldade em começar. Depois que começava, né, decolava todo o processo argumentativo, mas até lá dá uma demorada. Para isso, eu separei aqui com vocês algumas frases prontas que vocês podem decorar ou praticar até o Enem, né? A primeira delas é aquele famoso atualmente, né? A problemática é um desafio que atinge a sociedade brasileira. O advento, a problemática, o tema, trouxe benefícios e desafios à sociedade, sob a perspectiva histórica. Então, dê uma estudada nessas frases prontas e tente utilizar ela com os próprios temas que o Explica for disponibilizando para vocês. Lembrando que o tema do Enem, 80% das vezes, será uma problemática, então é bem interessante vocês gravarem frases que atenuem essa parte, né? Que acabem dando um foco, na verdade, dessa parte. Então, atualmente é um desafio tal tema. Por exemplo, atualmente a obesidade infantil é um desafio que atinge a sociedade brasileira. Atualmente, a violência contra a mulher é um desafio que atinge a sociedade brasileira. Então, peguem essas frases e tentem encaixar com diversos tipos de temas para vocês irem praticando e verem qual irá se adequar mais à realidade de escrita de vocês. A segunda dica que eu quero passar aqui é memorizar algumas citações que sejam comuns e muitos temas do mesmo eixo temático. O que são os eixos temáticos? A redação do Enem, ela pede ao social, questões sociais. Então, saúde, educação, meio ambiente, desigualdade social, são eixos temáticos que sempre serão presentes no tema da redação. É bastante comum que esse gênero textual venha associado a temas de eixos temáticos atuais e sociais. Por isso, né, nessa segunda dica, vamos iniciar independente do tema e memorizem algumas citações que sejam comuns e muitos temas do mesmo grupo temático. Vamos para os exemplos para que fique mais claro. Eixo temático de educação: evasão escolar, educação para alunos de necessidades especiais, podemos lembrar também sobre pessoas que ainda não foram alfabetizadas, analfabetismo funcional, analfabetismo total. Todos os temas voltados para a educação poderão estar sendo utilizados as seguintes frases, né? Coloquei aqui de Augusto Cury, Paulo Freire, né? Duas do Paulo Freire, a Constituição Federal. Não vou me estender lendo uma por uma, mas já fica aqui a dica. Procurem decorar citações de eixos temáticos. Não vou pesquisar. Citação sobre
evasão escolar. Não, procura citação sobre escola, citação sobre educação. Assim, vocês conseguirão decorar uma citação de cada eixo temático, já será o suficiente. O segundo eixo temático é o meio ambiente. Para isso, eu separei aqui para vocês 2 repertórios socioculturais. O primeiro deles é uma frase de Paulo Atson, não sei a pronúncia, e a segunda é a Constituição Federal também. Lembrando que a Constituição garante alguns direitos básicos e como a redação do Enem pede questões sociais que às vezes não estão sendo aplicadas na prática, é bem interessante que vocês tragam a Constituição Federal. Então, no artigo 225 da Constituição Federal, ela diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas alguns temas da redação, né, por exemplo, o descarte incorreto, autodesmatamento, questões ambientais no geral, podem estar trazendo a Constituição Federal aqui. O terceiro eixo temático é a saúde. Eu trouxe mais uma vez a Constituição Federal, no artigo 196, que é dever do Estado garantir a saúde, bem como o bem-estar social de todos, o que muitas das vezes a gente sabe que não é aplicado na prática. E o segundo também é um artigo da Constituição Federal, e seu 6º artigo diz sobre os direitos sociais, né? Eu trouxe aqui no núcleo da saúde, mas ele pode ser usado em demais. Por quê? O artigo 6 da Constituição Federal, ele diz sobre a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança e a previdência social, coisas que estão sempre presentes no tema da redação. E, por último, grupo temático menciona a desigualdade. Então, sempre que formos falarmos de minoria, né, as mulheres, pessoas com deficiência, entre outros grupos, né, que tratem de desigualdade. Então, para isso, o primeiro inciso do artigo 5º da Constituição Federal trata sobre a igualdade entre homens e mulheres. A segunda foi uma citação de Gandhi, né? E por último, mais uma citação. Então, espero que vocês façam as anotações e estejam utilizando a pesquisa aprofundada de eixos temáticos e não necessariamente de temas específicos, né? Então, vamos para a terceira dica, que é o uso de alusões e repertórios coringas. Então, de acordo com a cartilha da redação do Enem, as estratégias argumentativas não são do que recursos utilizados para expor o problema abordado e provar sua tese. Elas podem aparecer de forma de exemplos, dados, estatísticos, citações, comparações, entre outras. Uma das estratégias argumentativas muito usadas na redação do Enem é a alusão histórica. Ela é um tipo de estratégia que resgata o fato histórico e o período com o objetivo de ou contextualizar ou expor a origem do problema, comparar e traçar semelhanças e exemplificar que a realidade mudou. Então, geralmente, a gente vai usar repertórios relacionados a alusões históricas com esses 4 pontos, né? Contextualizar um assunto, expor a origem do problema, comparar ou exemplificar como essa realidade mudou. Para isso, eu trouxe para vocês alguns exemplos de repertórios históricos que podem estar utilizando e trouxe para vocês também alguns possíveis temas que estejam relacionados. Então, a crise de 1929, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países da Europa estavam destruídos economicamente. Enquanto isso, os Estados Unidos continuavam lucrando, principalmente com a exportação do continente em crise. A Europa, porém, começou a se reabastecer, não precisando muito depender da indústria norte-americana. Os Estados Unidos não tinham, então, o que fazer com a quantidade de excesso de mercadorias, ou seja, a oferta era maior do que a procura. Então, realmente, é um fato histórico, né, um acontecimento histórico muito interessante, que pode ser relacionado com a economia, instabilidade econômica, o consumismo, entre outros temas que vocês poderão estar encaixando.
Assim, né, está direcionalmente ligado também com questões de pobreza, desemprego e fome. Então, façam um estudo, tá? Prestem atenção nas aulas de história e realizem uma pesquisa mais aprofundada sobre a crise de 1929, para que vocês possam não apenas aplicar na redação do Enem, mas também se saírem, né, acertando lá as questões de história. O segundo fato histórico, né, é a ditadura militar no Brasil, que foi instaurado através de um golpe militar em 1954 e tinha o objetivo de impedir os progressistas, organizações populares do governo, do até então presidente João Goulart, acusado de comunismo. Esse período durou 21 anos e foi marcado pela censura da imprensa, restrição do direito à expressão e à manifestação, e a lei da perseguição, morte, tortura a quem se opunha ao regime. Sendo assim, esse fato pode ser relacionado a muitos temas, né? Usem a criatividade de vocês, mas aqui está listado a liberdade de expressão, governos ditatoriais, a democracia e a manipulação midiática. E sejam bem atentos. O movimento fascista, né, que surgiu no final da Primeira Guerra Mundial na Itália e foi instaurado por Benito Mussolini, que conseguiu expandir o pensamento político nacionalista e antissocialista para outros países da Europa. Logo, ele consistia no conceito de superioridade da raça ariana, sobretudo em relação aos judeus, que foram exterminados em campos de concentração por serem considerados inferiores. Então, essa condição, né, de estarem colocando outro ser humano como inferior foi um marco na nossa história e é sempre importante de estar lembrando esse acontecimento. As características desse fato podem ser relacionadas aos temas que discutem sobre democracia, liberdade, perseguição, preconceito racial, manipulação. Mas, como é algo de oposição, acredito que vocês podem estar relacionando a inúmeros temas. Então, usem a criatividade de vocês. A Revolução Industrial, que ocorreram quando a Revolução redefiniram de forma expressiva a sociedade e a economia do século XVIII. Ela começou na Inglaterra e espalhou-se progressivamente. Houve substituição dos meios usuais da produção industrial com a chegada das máquinas, iniciando o processo de mecanização e possibilitando resultados de larga escala. Então, aqui o conhecimento, né, que os seres humanos foram sendo substituídos por máquinas. Então, teve um alto número de desemprego e mudanças no cenário trabalhista. Como resultado, algumas consequências desse processo foram condições desumanas de trabalho, remuneração baixa, o que incitou autos de revitalização por direitos dos trabalhadores. Mais um marco da nossa história. Se o tema for sobre temáticas abaixo, é uma boa visão histórica comparativa. Então, trabalho escravo, condições de trabalho, direitos trabalhistas, capitalistas e mão de obra, muitas das vezes escravas, né? Mais um tema que pode ser relacionado a inúmeros outros. A crise do feudalismo, que por muito tempo a centralização do poder e não mobilidade das classes sociais eram divididas em nobreza, clero e povo e persistiam como configuração social da Europa. Porém, a partir do século XVI começou um movimento para o declínio dessa realidade. Algumas causas foram o crescimento demográfico, que fez com que a burguesia surgisse, o movimento do cenário comercial, a Revolução Burguesa, a peste negra, que dizimou parte da população, diminuindo drasticamente a mão de obra da época, as cruzadas, que promoveram a abertura e o aumento das rotas de comércio, Renascimento, o movimento artístico, filosófico, cultura que transformou o pensamento e a sociedade da época. Então, só a gente pensar que a sociedade era dividida, né, a gente já pode perceber que a aplicação, a possibilidade de aplicação em inúmeros outros temas. Temas que discutem configuração social, luta de classes, movimentos artísticos, condições de saúde e contempla a possibilidade de ter um fato histórico referenciado. Por fim, é necessário se aprofundar nos estudos sobre alusão históricas da redação, além, assim, né,
de estar preparando para a prova do Enem, você também estará aprendendo mais questões fechadas do exame, né? Principalmente na área histórica. Então é isso, preste atenção nas aulas de história, tá bom? E, por último, queria trazer para vocês também alguns seriados ou documentários para assistirem que sejam relacionados a grupos temáticos interessantes. O primeiro deles é Olhos que Condenam, que é uma drama estadunidense que conta a famosa história dos cinco do Central Park. A minissérie conta em 4 episódios e narra o caso de 5 garotos que foram condenados e presos injustamente. Pessoalmente, eu gosto muito desse seriado. Ele trata de várias questões importantes, principalmente no quesito preconceito racial. E é bem importante que vocês estejam assistindo. Inacreditável é uma outra série dramática inspirada em fatos reais também, que conta a história de uma jovem acusada por falsa denúncia de estupro. Porém, anos depois, a situação narrada começa a se repetir com outras mulheres na cidade e 2 investigadoras precisam reabrir o caso. Também é uma série muito interessante e trata de questões super importantes. E por último, trouxe outras várias séries, né? A primeira delas, Sex Education, que é uma série britânica, protagonizada por adolescentes e traz à tona diversos conceitos importantes relacionados principalmente à educação sexual. A série Grey's Anatomy também, né? Que apesar de ser uma série voltada para a saúde, ela trata de várias outras temáticas, como aborto, questão religiosa, né? E vários outros temas, como xenofobia, imigração, machismo, assédio, questões LGBTs, saúde mental, entre outros. As Telefonistas, que é uma série espanhola, e se passa em Madrid no século XX. O drama histórico narra a vida de 4 mulheres que se mudaram para a capital da Espanha para trabalharem como operadoras de telefonia. Apesar de se passar nos anos 20, a série aborda de vários temas importantes. E por último, mas não menos importante, Black Mirror, que em todas as suas temporadas, né, mas dando enfoque aqui na temporada número 5, que saiu recentemente, trata de diversos temas ficcionais relacionados à tecnologia. Então, maioria das vezes, como a tecnologia pode causar severas consequências. Então, é uma série distópica, que trata de questões bem importantes e acredito que vocês possam tirar grande proveito dela. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Boa revisão de tema para vocês, ok? Bons estudos e até mais!